Se você é uma pessoa como eu e pensa que já ouviu de tudo nessa vida, certamente precisa ouvir o relato que vou contar. Eu mesmo, quando paro para contar, penso que é a coisa mais absurda do mundo, mas ao mesmo tempo a história mais incrível que eu já presenciei na minha vida. Tudo começou numa madrugada no quintal dos meus vizinhos. Naquela época eu pensava que já tinha vivido de tudo na minha vida. Mas naquela noite, enquanto eu estava dormindo, o som de umas cantigas muito diferentes invadiu a minha janela. Minha esposa se levantou irritada com aquele som, dizendo que era a folia de Santos Reis, e que eles estavam no quintal dos nossos vizinhos. Eu sempre via aqueles palhaços andando pelas ruas entre pequenas multidões, mas de madrugada eu confesso que aquela foi a primeira vez. Achei tudo muito estranho. Eram 2 horas da manhã, não fazia o menor sentido. Subi até o meu terraço e fiquei observando tudo de lá porque perdi o sono. Fiquei hipnotizado. Os versos que eles contavam eram histórias bonitas e a música finalizava cada estrofe dos versos. Todo mundo parecia ver o que eles estavam contando. Mas o que mais me impressionou mesmo foram os palhaços. Esses ficavam dançando como verdadeiros capoeiristas, com uma coreografia sem sentido nenhum. Pulavam, jogavam as pernas para cima, como se estivessem lutando, sem medo nenhum de se machucarem. Coisa estranha, confesso que pensei naquela hora. Quem é que são essas pessoas? Por que é que estão fazendo isso a essa hora? Olhei para os músicos e percebi que em sua maioria eram senhores já mais velhos. Pensei também nas pessoas que estavam por detrás daquelas máscaras. O que será que motivava eles a estarem ali? Realmente eu sabia muito pouco sobre a Folia de Reis. Ainda não imaginava o que é que estava reservado para mim logo no ano seguinte. Fiquei pensando nisso enquanto o ritual continuava no quintal do meu vizinho. Quando voltei para o quarto, a música logo cessou. Depois o silêncio voltou para nossa rua. No dia seguinte era um domingo. Eles estavam de volta ao nosso bairro. Quando fui à padaria, cruzei com 2 palhaços que vinham de lá. Perguntei a um deles, que era apenas um jovem, talvez na casa dos 18 anos, se eram eles que estavam perto da quadra na noite anterior. Ele me disse que sim. Perguntei se eles não se cansavam. Ele então respondeu que sim, que estava exausto. Me mostrou o peso da sua fantasia. Carregava a máscara nas mãos desta vez e eu pude ver que o garoto estava realmente esgotado. Sentou-se na beirada do meio-fio e bebeu a água que havia comprado. Vi quando o suor escorria por todo o corpo dele. Ainda eram 9 horas da manhã e o sol de janeiro estava castigando. Só falta o dia todo de hoje, moço, e depois o de amanhã. Depois acaba. Aí só ano que vem. Me perguntei mais uma vez o que motivava aquilo. Perguntei então para ele se era algo religioso. Ele respondeu para mim que sim, que havia feito uma promessa. Então levantou a camiseta e me mostrou a barriga, onde uma enorme cicatriz de cirurgia havia atravessado seu abdômen. É o meu primeiro ano, moço, de 7, falou ele rindo e tampando a barriga. Aquele sacrifício todo era fruto de uma promessa. 1 ano depois, lá estaria eu, subindo e descendo ladeira, com mais de 20 quilos de versos e uma máscara terrível sobre o sol escaldante de janeiro, numa gratidão ao que Deus havia feito por mim. 2 meses após aquele encontro com os palhaços da Folia de Reis, o caminhão que eu dirigia tombou na pista. Eu fui então a óbito. É isso mesmo que você ouviu. Acordei numa pedra gelada no necrotério do hospital, na cidade onde eu sofri o acidente. Os médicos já tinham até mandado avisar minha família que eu estava morto. O trauma no cérebro causou um fenômeno na época parecido com catalepsia. Eu fui realmente dado como morto. Quando eu me vi naquela condição dentro daquele lugar, vocês podem imaginar todo o meu desespero. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Acordei simplesmente em pânico com dores alucinantes. Vários dos meus ossos estavam quebrados. Fui levado novamente para a cirurgia. No caminho do centro cirúrgico eu só pensava na minha mulher e na minha filha. Pedi a Deus que não me deixasse partir naquelas condições. Meu coração parou ainda outras 2 vezes. Tiveram de fazer enxertos no meu rosto com platina. Foram muitas cirurgias.
ao qual ao final eu sobrevivi. Foi uma recuperação lenta e dolorosa. Andava apoiada em muletas, pois na minha perna direita eu tive que carregar fixadores. Para quem não sabe bem o que é, são aquelas coisas que parecem antenas de TV antiga. Eu cheguei quase a perder a minha perna, o que me desesperou. Foi naqueles dias que eu resolvi também fazer uma promessa. Como é que eu poderia sustentar a minha família sem uma das minhas pernas? Eu seria um dos palhaços da Folia de Reis caso me recuperasse por completo. 1 ano depois de quase ser enterrado vivo, lá estava eu dançando sem gingado nenhum, nos quintais e ruas da minha cidade. Foi então nessa época que eu conheci o Moacir, um outro homem também pagador de promessa. Mas a graça que Moacir buscava estava longe de ser alcançada. A cura que ele esperava era muito maior do que simples recuperação da minha perna, apesar de que para Deus nada é impossível, não é mesmo? Minha promessa se baseava em acompanhar os foliões durante 3 dias apenas. Descobri que alguns deles faziam aquilo por gosto. Por incrível que pareça, mesmo após cumprirem suas promessas, eles continuavam depois por prazer. Confesso que achei que eu jamais gostaria daquilo, mas na minha mente só tinha uma certeza. Não há peso que eu carregue nessa vida e nem ladeira que eu possa subir, tampouco sol escaldante que vá trazer mais dificuldade do que eu possa ter se perder a minha perna. Eu jamais reclamaria de andar novamente na minha vida. Pelo contrário, carregarei sempre a gratidão eterna. Na apresentação do grupo, então, eu conheci Moacir, como eu disse. Um sujeito muito bacana, que entoava os versos mais bonitos que eu já ouvi na vida. Era ele quem dava ritmo àquela cantoria toda. Eu não tinha muitas obrigações. Ficava pulando para lá e para cá para tentar assustar algumas criancinhas. No segundo dia de folia, percebi que Moacir andava mais calado. No momento de descanso, me juntei a ele. Começamos a conversar. Vi que ele tinha uma expressão sofrida no rosto. Nós dois não tínhamos intimidade, então perguntei apenas se ele se sentia bem. Ele bebericou um pouco de água e falou para mim que apenas estava cansado daquela vida que levava. Depois colocou a máscara e seguiu atrás do rei sacro. No dia seguinte, Moacir não apareceu. Fizemos apenas o trajeto com adoração ao divino. Enquanto eu pulava por lá, eu não tinha ideia do que faria sem o palhaço Moacir. No terceiro dia, meu último daquele ano, ele então apareceu. Perguntei para ele onde que ele havia estado. Ele abaixou a cabeça e com um sorriso triste me disse: "Ah, meu amigo, se eu te contar eu acho que você não vai acreditar." Finalizamos aquele trajeto e me despedi do grupo agradecendo a oportunidade. Eu não sabia se estaria ali no ano seguinte, embora lá no fundo eu já começava a cultivar a ideia. Quando olhei, Moacir havia sumido. Eu fiquei muito triste, pois queria me despedir tanto dele. A tristeza nos olhos daquele homem me causou curiosidade e também pena. Eu havia contado para ele sobre a minha promessa e sobre o milagre que eu tinha vivido, mas ele não me contou nada de sua vida. Pensei que pudesse até mesmo estar morrendo. Fui então tomado nesse instante por um sentimento estranho, de que nunca mais veria aquele homem vivo. Fui até o sanfoneiro e perguntei sobre Moacir. Ele me disse que Moacir era um homem que mal falava. Ele aparecia e depois desaparecia. Perguntei curioso aos outros músicos sobre ele. A maioria sequer sabia seu nome. Eu lamentei tanto aquilo, mas o que eu poderia fazer? Cada um ali era de um canto. Provavelmente eu nem veria Moacir mais na minha vida. Cumpri minha promessa e a folia continuava passeando pela cidade. Dias depois, passeando com a minha esposa, ouvi ao longe a música de um outro grupo. Parei o carro no mesmo instante. Minha esposa perdeu a paciência. Ela nunca havia concordado com aquela promessa. Achava cruel andar tanto com a perna do jeito que eu estava. Eu ainda andava com alguns parafusos. Falava que Deus não queria que eu fizesse aquele sacrifício, que Ele não exigia o retorno das graças dadas. Mas eu mal a ouvia, porque à distância eu vi que Moacir se afastava daquele grupo. Entrei no carro e resolvi segui-lo. Moacir era muito ágil, eu jamais conseguiria alcançá-lo a pé. Foi quando eu vi que ele pegava uma estrada de terra. Acelerei o veículo e ofereci carona. Ao parar o carro, ele olhou para trás e arregalou os olhos. "O que você quer, rapaz? Volta pro carro agora!" "Calma, Moacir.
Eu só queria conversar com o senhor, saber se eu posso lhe ajudar. Meu filho, nem Deus pode me ajudar. Volte pro seu veículo, pro seu próprio bem. Ele falou com uma voz alterada. Seu Moacir, eu fiquei preocupado com o senhor de verdade. Só queria te ajudar de algum jeito. Deus foi tão bom comigo. Eu preciso retribuir. Tá doente? Tá precisando de dinheiro? Ele parou no meio da estrada e me olhou, depois virou-se de novo. Meu filho, Deus já me abandonou há tanto tempo. Eu tenho buscado por ele e ele continua fugindo de mim. Sabe há quanto tempo rezo? 1 década. Eu peço, imploro, mas ele nunca me escuta. Nem a morte me quer. Eu não tô doente, se é isso que você tá pensando. Muito menos precisando do seu dinheiro. O que eu quero mesmo é a morte. É por ela que eu peço todos os dias da minha vida. O Deus que te curou não tem apreço por mim. Vai embora! A voz daquele homem estava embargada. Parecia triste e furioso ao mesmo tempo. Minha esposa, percebendo aquilo, saiu do carro. Em seguida, minha pequena filha. Quando ele viu a minha família, arregalou os olhos mais uma vez. Em seguida, ele simplesmente disparou pela estrada, gritando que nós nos afastássemos. Correu como se estivesse fugindo de algo, talvez dele mesmo. Entramos no carro, mas eu não resisti. Fui imediatamente atrás. Mas eu confesso que me arrependi de ter feito isso. Vi quando Moacir saltou uma cerca e se embrenhou no meio do mato. Parei o carro e fiquei do lado de fora, tentando entender aquele homem tão estranho. Foi então que, mais ou menos a 100 metros de onde nós estávamos, vi que ele caiu no chão. Me desesperei. Tentei saltar a cerca, querendo ajudá-lo. Pensei que pudesse ter se machucado seriamente. Quando estava em cima da cerca, minha mulher me puxou. Falou que eu estava doido. Foi nessa hora que eu vi o que ela estava vendo. No lugar de Moacir, uma criatura havia se levantado. Uma criatura grande, que não era mais homem. Também não parecia um animal. Nós dois paralisamos. Não conseguia pensar nada, apenas observar aquilo. Minha mulher gritava meu nome tentando me puxar para trás, mas eu estava travado. Ela apenas me arrastava. Vamos, temos que sair daqui. Tem uma criatura do inferno no meio do mato. Ela ficava dizendo. Me sacudia tentando me tirar de cima daquela cerca. Mas eu repito, estava paralisado. Se era do inferno, nós nunca soubemos. Mas que era um lobisomem, eu tenho certeza que ele era. Ele não nos atacou. Apenas olhou para onde estávamos e depois seguiu mata dentro, fugindo de nós e dele mesmo. Nunca mais eu vi aquele homem na minha vida, mas eu preciso ser honesto, Luísa. Eu não terminei de pagar minha promessa. O médico me proibiu de fazer aquilo. Hoje meus movimentos são limitados. O padre da igreja me disse que Deus entenderia a minha quebra e que eu não devia me preocupar com isso. Na ocasião, perguntei ao mesmo padre se ele acreditava em lobisomens e ele me respondeu da seguinte forma: eu acredito no inferno, meu filho, e em suas criaturas. Eu sei que o mal caminha entre nós. Eu não contei nada para ele sobre o que vi, nem para ninguém, nunca. Minha mulher, no entanto, contou para todo mundo. Hoje eu sei que Moacir buscava a cura de uma maldição naquela folia de reis. Eu não sei se ele encontrou, mas eu rezo tanto que tenha encontrado. Aqueles olhos tristes eu jamais serei capaz de esquecer. Então eu vim para a internet para buscar vídeos que contassem coisas sobre isso. Foi assim que cheguei até vocês. Sempre que virem um palhaço na folia de reis, eu queria que vocês se lembrassem. Alguns deles escondem sacrifícios inimagináveis por detrás daquelas máscaras horríveis.